A paz do Senhor, queridos professores do nosso programa de educação cristã continuada, o nosso PEC-TEAM. O canal ele é voltado para professores que trabalham, que aceitaram a missão de trabalhar com a classe dos adolescentes e também dos pré-adolescentes. Então, esse canal ele é voltado para você que quer cada dia mais trazer conteúdos relevantes da palavra de Deus para os seus adolescentes dessa geração. Tá? Então, nós precisamos cativar o coração deles com a palavra de uma forma descontraída, dinâmica e com o conteúdo diferenciado que a palavra de Deus ela traz para nós, tá bom, professor? Então, contamos com você para que você possa estar se inscrevendo aqui no canal, curta os vídeos, compartilhe e também, se você tiver alguma sugestão para nos deixar também, é só você fazer seus comentários, tirar suas dúvidas também, faça o seu comentário aí que no decorrer do tempo nós vamos estar respondendo a vocês. Então, como eu também queria aqui responder ao comentário da Brenda Tavares, que há algum tempo atrás também ela comentou aqui no canal, porque o canal ele foi colocado no YouTube há 7 meses atrás, sendo que a primeira divulgação que a gente colocou lá era para que nas semanas seguintes as videoaulas seriam postadas aqui no canal, só que aconteceu um imprevisto e não pôde acontecer dessa forma, tá? Então, quando eu li o seu comentário, a gente começou a procurar meios de como começar, né? E colocarmos aqui as videoaulas no canal, tá bom? Então, vamos começar aqui com a nossa revista desse trimestre, que já deu início. Aqui, nós somos de Belém do Pará, da Assembleia de Deus, Igreja Mãe, Pastor Samuel Câmara. Nós presidimos no tempo da 3 de maio o nosso pastor que preside a congregação é o pastor Gessé, com a missionária Cleia, tá? Então, nós somos muito alegres em poder estar compartilhando conhecimento com você, professor. Então, a revista aqui, que é o nosso material de apoio, é a revista dos adolescentes e os pré-adolescentes. Como eu falei para você, você precisa, professor, ter em mãos sempre a Bíblia Sagrada, porque o conteúdo aqui foi retirado daqui. Então, Bíblia e revista têm que estar alinhados. Sempre, professor. Ok? Então, eu vou apenas fazer aqui nesse vídeo de hoje apenas um resumo da lição de número 1. Aqui eu trouxe esse panorama, pequeno panorama aqui simples que eu fiz, tá? Se você quiser, você pode estar também disponibilizando, eu posso deixar depois o meu contato e estar enviando para você o PDF. Por quê? Aqui nesse panorama está as cartas que o apóstolo Paulo ele escreveu. Está aqui, as cartas paulinas. Ou seja, ao todo, o apóstolo Paulo ele escreveu 13 cartas. Nós já estudamos nesse currículo do PEC as 2 cartas de Coríntios, Gálatas e Efésios, e estamos agora nessas cartas aqui, que estão pintadas de verde, que é Filipenses, Colossenses e as 2 cartas de Tessalonicenses também. Tá, professor? Para trazer o dinamismo mais assim, que o seu aluno ele possa estar ali interagindo com você, eu trouxe aqui a imagem desse celular que está justamente na revista aqui, né? O rapaz aqui segurando esse celular e mostrando justamente as mensagens que ele está enviando. Aí eu coloquei assim aqui, olha, o celular e aqui as cartas e também as cidades ou o povo para quem Paulo enviou essas cartas. Tá, professor? Então aqui, ó, Filipenses, Colossenses e as 2 cartas de Tessalonicenses. Nós estamos aqui iniciando com Filipenses, tá, professor? Então, quando você for iniciar esta aula, você vai fazer uma dinâmica com o seu aluno. Você vai precisar de um balão, fita durex, tá?
e uma pequena imagem de Jesus. Ou você também pode escrever no papel a palavra, o nome de Jesus, tá bom? Aí você vai colocar o durex aqui atrás, tá? Você vai encher o balão, professor. Encher o balão. O balão representa a sua vida. O balão cheio, ele representa a sua vida com Jesus. Olha aqui. Você vai iniciar essa dinâmica dessa forma. Quando Jesus está na sua vida, você é completo, você é pleno, você é cheio. Você vive uma vida de paz, de esperança, de tranquilidade. Mesmo que no decorrer da sua vida possam surgir problemas, como problemas de saúde, problemas de financeiros, problemas nos relacionamentos que podem causar tristezas. Mas se você tem Jesus na sua vida, essas coisas não vão tirar a sua paz, não vão tirar a sua fé em Jesus, não vão tirar a alegria que só Jesus ele pode dar para você. Agora, se a sua vida, agora tira Jesus da sua vida, sabe como ela vai se tornar? Ó, vai se tornar vazia. E quando ela se torna vazia, nada consegue preencher a sua vida. Então, o tema da lição de hoje justamente é esse, a alegria real igual a Jesus, ou seja, somente Jesus ele pode trazer a verdadeira alegria para o seu coração. Então, professor, justamente nessa lição que você vai abordar para o seu aluno, de uma forma bem resumida também, observe que a revista ela tem sempre 3 tópicos. Nesse tópico aqui, nesses 3 tópicos, eu só vou ler rapidamente. O primeiro é, vamos começar do começo. O segundo tópico é curtindo a vida com propósito. E o terceiro tópico é Paulo, como vai? O nosso versículo-chave está em Filipenses 1:21, que diz assim, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Filipenses 1:21. A verdade prática diz assim, professor, a verdadeira alegria não depende das circunstâncias, mas de viver para Cristo. É só você lembrar da dinâmica do balão. Quando você tem Jesus na sua vida, você é cheio, você é completo, você é pleno, independente das coisas que possam estar acontecendo, muitas vezes não agradáveis com você, mas você tem em Cristo, que é a verdadeira alegria, essas coisas vão ser passageiras na sua vida, tá? Então, tira Jesus, você vive uma vida vazia, que nada consegue preencher. Então, essa dinâmica, ela também vem acompanhada dessas imagens aqui. Eu trouxe aqui essa imagem do dinheiro. Olha aqui, professor. Dinheiro. Dá para ver benzinho aí, cameraman? Do dinheiro. Eu trouxe também essa imagem aqui do sucesso, ou seja, uma pessoa bem-sucedida na vida. E também trouxe essa outra imagem que representa a fama. Olha aqui, a fama. Eu trouxe esse cantor pop que todos conhecem, né? Mas também podia ser um outro cantor também que é muito conhecido também nas mídias sociais, tá? É só para dar o exemplo de que, justamente a introdução fala assim, a carta de Paulo aos Filipenses, ela é uma das mais pessoais do apóstolo. Ele abre o coração e mostra que a verdadeira felicidade, ela não vem do quê? Ela não vem do dinheiro, ela não vem do sucesso, e também não vem da fama. Então, isso precisa estar bem claro na mente do seu aluno, tá? E na orientação final dessa revista, professor, justamente ela vai te dar essa orientação. Diz assim, ó, nessa lição, o objetivo é destacar nos adolescentes uma visão clara da alegria cristã, como algo que vai além do seu bem-estar. Olha aí, lembra da história do balão, né? Sempre lembrar da dinâmica do balão.
Por quê? Justamente essa temática está no capítulo 1 de Filipenses. A alegria, a verdadeira alegria. Aqui mostra que a felicidade verdadeira vem de um relacionamento profundo com Jesus e de um propósito firme de viver por ele. Então, a linguagem ela pode ser descontraída, ou seja, claro que nós, quando trabalhamos com essa faixa etária de os adolescentes e os pré, nós procuramos sempre, de uma forma descontraída, transmitir a mensagem. Só que o conteúdo dessa mensagem, ele é impactante e também é um pouco denso, porque falar de alegria em meio a alguma situação difícil é um pouco complicado, mas nós precisamos também aqui, justamente que o apóstolo Paulo, ele está dando o próprio exemplo dele, que ele está, o quê? Qual é o contexto de Paulo? Paulo, ele está preso lá em Roma. Ele não está lá em Filipos, com os filipenses. Ele não está lá. Ele está longe, preso porque estava pregando o evangelho de Jesus Cristo. Então, como ele estava preso, passando por privação, mas não era justamente aquilo que estava o quê? Tirando a paz e tirando a alegria dele. Então, ele dá o próprio exemplo. Ele, olha o meu contexto aqui, olha como eu estou aqui, mas isso não vai estar me impedindo de estar pregando o evangelho. Ou seja, as correntes, as cadeias, não prenderam o evangelho de Cristo que Paulo ele pregava. Ele podia estar lá preso fisicamente, mas ele pôde, com alegria, transmitir a palavra de Deus. Então, por que Paulo ele escreve aos filipenses? Olha aí, ele está lá em Roma. Então, quando o povo de Filipos, justamente é a cidade de Filipos, e o povo que mora lá são os filipenses, eles sabem da situação de Paulo lá em Roma, então o que é que eles fazem? Eles se reúnem, tiram uma oferta. Eles têm grande amor por Paulo, porque Paulo fundou aquela igreja. Né? Então, eles têm grande amor pela vida de Paulo. Então, eles escolhem alguém para seguir viagem e levar essa oferta de amor para ajudar Paulo. E a pessoa escolhida foi justamente o Epafrodito, como está aqui no início da sua lição, logo na introdução. Então, quando Epafrodito ele faz uma longa viagem, ele passa também por perigos, mas ele, pela amizade que ele tinha também por Paulo, ele vai, entrega a oferta de amor para Paulo. Paulo se alegra com a atitude do povo de Filipos, né? E ele também se alegra com as boas notícias que Epafrodito trouxe, justamente lá do povo que ali Paulo deixou, quando ele pregou o evangelho naquela cidade. Então, ele se alegra muito, então, para agradecer, ele juntamente com Timóteo, provavelmente Timóteo, ele que escreve essa carta, e Paulo ele dita, ele vai falando e Timóteo escreve, e justamente Paulo ele vai comentando, fazendo os relatos, né, do muito ele se alegrar por saber, né, do povo de Filipos naquele lugar que estava o quê? Continuando a obra de Deus, tá bom, professor? Então, basicamente, esse é o ponto central que o seu aluno ele precisa saber, né? Que não é que a verdadeira alegria, ela vai além do seu bem-estar. Os objetivos mostrar que a alegria verdadeira ela está em Cristo, não nas circunstâncias. Olha aí, bem importante isso, interessante. Ensinar que a vida cristã ela é um processo de crescimento e cooperação com o Evangelho. Também inspirar os alunos a viverem com um propósito e coragem, como Paulo, mesmo em meio às dificuldades. Então, olha aí, isso é bom a gente deixar sempre claro para os nossos alunos, né? Que não é só, a vida é um mar de rosas. Não, até a rosa, ela tem o que do caule? Os seus espinhos. Então, vai ter momentos bons e também vai ter momentos difíceis mas se você tiver, olha aqui a dinâmica do balão, mas se você tiver com Jesus, nós conseguimos superar e ultrapassar essas barreiras. Então, você pode estar aplicando e encerrando esta aula com o seu aluno. Só agora finalizando, mandando a real.
Viver a verdadeira alegria com Jesus não é só para alguns, é para todos nós. Mas isso só acontece quando há fé de verdade nele. Cristo tem uma vida abundante preparada para quem anda com ele. Você está pronto para isso? Você está pronto para andar com Cristo? Independente das circunstâncias, professor, ou você vai transmitir essa mensagem para o seu aluno. Então, já fica essa dica e você depois vai passar para o questionário. Até que eu vou fazer aqui algumas perguntas e você vai deixar nos comentários, professor, se você souber a resposta dessas perguntas que eu vou colocar aqui como um teste para você, professor. Aí você deixa nos comentários as respostas. Primeira pergunta, professor. Quem escreveu a carta aos Filipenses e em que situação? Olha aí, quem foi que escreveu a carta aos Filipenses e em que situação essa pessoa que escreveu ela estava? Pergunta número 2. Por que a carta aos Filipenses ela é chamada de carta de alegria? E a terceira pergunta, o que Paulo queria dizer com viver é Cristo e morrer é lucro? Então, eu vou aguardar a sua resposta aí, professor, já vai estudando, vendo o que você vai escrever, mas a verdadeira resposta está onde? Na Bíblia Sagrada, que é a palavra de Deus, tá bom, professor? Então, nós estamos finalizando aqui. Espero que vocês tenham acompanhado e gostado das nossas dicas. Vamos depois estar já colocando também o vídeo da aula número 2 e queremos reforçar novamente aí para vocês estarem dando esse apoio para o nosso canal, se inscrevendo, curtindo, compartilhando e comentando. Então, que Deus abençoe a vida de vocês, que vocês possam ter uma boa aula e até a próxima aula. A paz de Cristo.